Olá, estamos começando mais uma edição do Papo na Redação, direto da redação da Gazeta do Povo, e que é o nosso encontro semanal sobre temas e assuntos que interessam de perto a cidade de Curitiba e a sociedade. E hoje o nosso assunto aqui no Papo na Redação é a questão da Associação Evangélica Beneficente, que é a mantenedora do Hospital Evangélico Beneficente de Curitiba. Nós vamos conversar com o leiloeiro oficial Elcio Kronberg sobre o leilão da Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná, que foi inaugurada em 1969 e que faz parte da ação contra a Associação Beneficente Evangélica de Curitiba. E o Elcio, que está responsável pela avaliação dos bens e pela realização do leilão, ele que é leiloeiro público oficial e habilitado pela Junta Comercial do Paraná. Elcio, em que pé que está toda essa situação? A gente sabe que em dezembro de 2014, portanto já há um bom tempo, há 4 anos, foi decidido pela 9ª Vara do Trabalho de Curitiba que o Hospital Evangélico Universitário de Curitiba e a Faculdade Evangélica de Medicina, que pertence ao hospital, estão sob intervenção judicial devido aos débitos acumulados nas gestões anteriores. Portanto, e agora você que está fazendo a avaliação dos bens, desses bens que pertencem aí, que vão a leilão. Em que pé que está toda essa situação? Na verdade, a gente já terminou toda a parte de avaliação desses bens, tanto dos bens móveis, dos imóveis, dos intangíveis. Houve também uma participação da Caixa Econômica Federal, que também contribuiu com essa avaliação dos bens. Então, já se tem por bem qual é o valor final pelo qual o leilão vai ser realizado. Evidentemente que essas avaliações são encaminhadas ao processo, as partes vão falar, o que se chama no juridiquês de abrir o contraditório. Uma vez as partes alegando quais são as divergências ou as concordâncias em relação aos valores ali apresentados como valores de avaliação, então o juiz definirá qual vai ser o preço de venda mínimo para o leilão, que deve ser realizado no dia 4 de maio de 2018. Vai ser apenas um leilão para todos os bens ou eles serão divididos? A princípio, todos os bens serão ofertados no dia 4. Há ainda a expectativa da manifestação do Ministério Público do Trabalho, no Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado do Paraná em relação às exigências pelo qual vão fazer em relação ao leilão. Muito provavelmente, por exemplo, a Faculdade de Medicina deverá ser mantida na cidade de Curitiba. Essa tem sido a exigência também do Ministério Público. Também uma quantidade de leitos a serem atendidos pelo SUS. Também em relação à manutenção dos cursos de pós-graduação, também mestrado e doutorado. Então, existem uma série de condições pelas quais ainda não posso definir, porque o juízo ainda não esclareceu, mas que o Ministério Público, então, deve exigir que seja assim conduzido o leilão e a sua decorrência em relação aos arrematantes. Esse leilão, com o que ele arrecadar, isso será utilizado para quitar as dívidas da Associação Evangélica, Beneficente, é isso? A expectativa é que grande parte do valor arrecadado cubra boa parte dos débitos. Talvez o valor das dívidas seja infinitamente superior ao valor da avaliação ou valor especificamente da arrematação. Então ainda não se tem essa percepção, mas certamente é para o pagamento das dívidas. Num primeiro momento, as dívidas trabalhistas, as dívidas junto aos sindicatos, as multas, a questão junto ao INSS, aos tributos federais e as dívidas que no jargão comum falamos de credores quirografários. Então pretende-se com que todas as dívidas sejam pagas com o valor da arrematação. Agora, o leilão por si só não vai resolver então essa questão das dívidas, Ainda vai ficar aí um passivo para frente aí, não é? É possível que fique, mas aí nem sempre os valores que são arrecadados nos leilões são suficientes para pagamento de todas as dívidas. A expectativa é de que quantos por cento da dívida o leilão cubra? A expectativa é que cubra 100%. Essa é a grande expectativa e vamos ver se os valores estão a contento em relação ao mercado. Quando a gente fala num leilão judicial, as pessoas normalmente procuram galinha morta. É isso que acontece nos leilões judiciais. Esse é um caso diferente. Esse é um caso que existe interesse social
existe uma questão que a sociedade curitibana depende muito do sucesso desse leilão. Agora, é um leilão um tanto quanto diferente, não há necessidade obrigatória de pagamento à vista, até porque os débitos, eles são alguns débitos ainda, alguns nem reconhecidos ainda pelo Poder Judiciário, porque existem algumas ações que estão ainda em trâmite, até mesmo junto à Justiça do Trabalho. Débitos fiscais também estão sendo contestados pelo devedor, enfim. Então, esses valores não obrigatoriamente são necessários para pagamento à vista, o que vai oportunizar, inclusive, aos arrematantes um pagamento mais alongado. É um edital que está sendo muito bem elaborado para que haja a possibilidade de uma arrematação, tornando-a a maior possível no interesse social. Tá certo. Elcio, para a gente finalizar aqui, você é leiloeiro há quantos anos? Há 18 anos. Há 18 anos, né? E você faz todo tipo de leilão, né? Sim. Com essas características, esse é o primeiro? Não, eu já fiz uma série de leilões judiciais, já fiz o leilão, por exemplo, do Shopping Total, então eu sou um leiloeiro em leilões judiciais muito atuante, tanto na Justiça Federal, quanto na Estadual, quanto no Trabalho, quanto na Militar. Mas também faço os leilões extrajudiciais, que são aqueles que não são feitos por ordem do Poder Judiciário, mesmo beneficentes. Pois é, e parece que você vai fazer um extrajudicial inédito aí, né? Um leilão de startups. Sem dúvida nenhuma. Nós vamos fazer o leilão de startups, que são aquelas empresas... que é o primeiro, né, que vai é o primeiro do acontecer no Brasil. Exatamente. São aquelas pessoas que têm as suas startups, que têm as suas ideias, que podem ter formalizado ou não a sua empresa, mas procuram investidores anjo. Mas nem sempre os investidores anjos fazem as melhores propostas para aquisição dessas participações societárias. Então, as pessoas das startups irão fazer a oferta de seus valores, né, de participações societárias, e nós vamos verificar o quanto o mercado vai pagar. Então vai ser um leilão muito interessante, de um grande interesse em relação tanto aos anjos quanto às pessoas que têm essas ideias fantásticas. Será em agosto, né? Vamos fazer em agosto, no início de agosto. Olha, infelizmente o nosso tempo já chegou ao fim. Conversamos hoje aqui no Papo da Redação, na redação, com o leiloeiro oficial Elcio Kronberg sobre o leilão da Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná e de outros bens que pertencem à Associação Beneficente Evangélica de Curitiba, como o Hospital Evangélico e o Plano de Saúde. Elcio, muito obrigado pela sua vinda aqui à redação da Gazeta do Povo. A vocês que nos acompanharam, meu muito obrigado e até a próxima.